Continuando então aqui, porque eu terminou o espaço ali, acho que não dava para gravar no SD. Continuando, mas eu então aqui, vivo aqui, uma vida separada, poderia estar por aí, né? Vivendo a minha vida, mas como eu sei que Deus, Ele exige separação, Ele exige santificação, Ele exige, Ele não usa qualquer um, Ele não usa a pessoa de qualquer jeito, entende? Aceitar, Deus aceita qualquer pessoa e salva qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados. Mas o Espírito Santo não usa qualquer um de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então eu vivo aqui uma vida separada, né? Saio, vou no mercado, volto para casa, porque eu devo a minha vida para Deus. Eu devo. Eu já era para estar podre debaixo do chão. Então eu devo a minha vida a Deus. Ele me salvou, Ele me remiu e Ele me curou, né? Me tirou de um coma profundo e me deu vida. Estou aqui respirando. Não posso fazer muita coisa? Não posso, né? Mas estou vivendo. Desfruto ainda desta vida. Então eu devo minha vida a Ele. Eu não estou aqui para enganar as pessoas, não estou aqui para fazer média, não estou aqui para colecionar admiradores. Não estou, gente, não estou mesmo, de verdade. Se o canal crescer, vai ser bênção para as pessoas. Quanta gente que vive na ignorância, porque as religiões se apossaram do reino do céu, compraram o reino dos céus e só vai para o céu quem pertencer a uma denominação. É mentira isso. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Não é a religião que salva. Não é. Não é a religião que salva, não é a denominação que salva. Você pode pertencer a quantas denominações você quiser. Porque não é eles que vão salvar a sua alma. Não é. Não é. Como é que eu vou ensinar uma coisa errada? Claro que para ser pastor, por exemplo, tem que vestir a camiseta da organização. Não adianta nem querer viver a vida pela Bíblia. Nem querer pastorear pela Bíblia. A Bíblia é um livro secundário para praticamente todas as denominações. E eles sempre dão um jeito de mudar, né? Sempre dão um jeito de mudar. De perverter, né? Como é que a gente diz? Falsificar, né? Falsificam o Evangelho e aprisionam as pessoas. Então você é responsável por toda essa sacanagem, toda essa injustiça que está acontecendo aí. Você pode voltar lá e ver o vídeo de ontem, eu acho, né? Fiz um vídeo aqui, uma moça contando uma história triste, muito triste, do que fizeram com o pai dela, né? E isso fazem todos os dias, porque o pastor só presta e a família do pastor só presta enquanto o pastor está movimentando o dinheiro. Essa é a verdade. Se o pastor junta multidões, né? Por que tudo é separado? O mesmo cara que prega não é o mesmo cara que tira oferta, o mesmo cara que reúne multidões não é o que administra as coisas. O cara vai lá, prega, daí vai um monte de gente, mas quem manipula o dinheiro é outros, né? Vão lá, tiram a oferta, faz o que querem com a oferta, com o dízimo.
fazem tudo menos fazer o que deveriam fazer, né? E você está vendo, não é eu que estou dizendo aqui, é você está vendo o que é feito com dinheiro, o que é feito com... Não existe escrúpulo, não existe menor temor de Deus na vida das pessoas. Não existe. Entende? Livro de Timóteo. Livro de Timóteo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou começar desde o 1. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Quando fala de doutrina aqui, gente, não é doutrina de costumes, tá? Que é o que eu falei no outro vídeo lá. Aqui é doutrina contra o pecado. Contra a injustiça, contra a imoralidade. Versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Genealogias intermináveis. Que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Nem se deem a fábulas. O que é fábula? O que é fábula se não é uma coisa inventada? Ou a genealogias intermináveis. Eu vejo os caras discutindo por aí em programas aí e fico só pensando, né? A Bíblia não vale nada para eles mesmos. Que mais produz questões, quer dizer, perguntas do que respostas, e não edificam em nada. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, é de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E de uma fé não fingida. Então quer dizer que tem fé fingida. Entendeu? Do que desviando-se de alguns, se entregaram às vãs contendas. Alguns se desviaram da fé verdadeira e se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Olhem bem. Vai vendo aí. Tem um cara que fala assim, né? Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa, mas se alguém dela usa legitimamente. Quer dizer, não burle, não use só para o benefício próprio, mas é em benefício de todos. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Gente, eu deveria ter... Depois eu vou ver. Depois eu vejo certinho cada palavra aqui, para me aprofundar melhor. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo. Mas quem é o injusto e quem é o ímpio, senão aquele que está dentro das denominações e que ouve sobre a justiça, mas não pratica? Porque eles apontam lá para fora.
mas não apontam lá para dentro. Entendeu? Apontar para fora é fácil. Apontar para dentro é difícil. É difícil. Como é difícil. Muito difícil. Então a lei, ela é feita para os injustos e obstinados. Aqueles que não adiantam, eles estão endereçados ao erro, e ao erro estão ao erro, e do erro não saem. Para os ímpios e pecadores. Peca quem? Quem nem sabe que é pecado? É quem sabe que é pecado. Então essa palavra é para os crentes, para os religiosos, mas que são irreligiosos. São religiosos só no nome. Para os devassos, para os sodomitas. O que eram sodomitas? O que eram? O que os sodomitas praticavam? Para os roubadores. Você sabe lá de Sodoma e Gomorra o que eles praticavam lá, né? Homossexualismo. Para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Digo de novo, doutrina de costume é doutrina de homens. A doutrina que a Bíblia fala é doutrina de pecado, de injustiça, de imoralidade. Isso não quer dizer que os bons costumes não têm que ser preservados. Tem sim. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Isso é, foi Deus, foi Jesus quem colocou Paulo no ministério, e não o papai, o titio, entendeu? O amigo. Não, foi o próprio Jesus. A mim dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. Então tudo que a pessoa faz na incredulidade, na ignorância, Deus perdoa. Mas tudo que a pessoa faz sabendo o que está fazendo é complicado, gente. É complicado o assunto. Perdão aí. Eu bati com o pé aqui no pedestal. Ai, Jesus. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Me veio aqui que vai ter gente aí que vai ver o vídeo, né? Eu deveria ter falado no início de todos os vídeos. Eu estou aqui porque eu estou usando o celular só para fazer vídeo, não estou atendendo ligações, não estou, entendeu? Aliás, esqueci do chip ali, tomara que ninguém vá me ligar. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, quer dizer, não é do século, dos séculos, quer dizer, o Rei eterno, ao Deus invisível, ao Deus único, ao Deus imortal, ao Deus santo, 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 ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Eu falei um monte de coisa aqui, gente. O versículo é só assim, ó. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia,
conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Emineu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha só aqui, hein? Olha só! Para você que diz que homem de Deus não pode amaldiçoar, né? Vou ler de novo, versículo 20. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Aprenda a não blasfemar, gente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade. Não quer dizer que tenhamos que abençoar cegamente e nem orar para que Deus abençoe, mas para que Deus pese a mão se necessário. Porque Deus pode tirar e Deus pode colocar. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que o que digo, a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas e sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Se você é contencioso, pare por aí. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Tem gente que se apega nesse versículo para dizer que a mulher não pode trançar o cabelo, viu? Não tem nada a ver. Que do mesmo modo, as mulheres se arrumem em traje honesto, com pureza, com modéstia, não com tranças, quer dizer, pouco importa estar com trança. Não com ouro, pouco importa estar com ouro. Não, e nem pérola, pouco importa estar com pérola, ou vestidos preciosos. Não está dizendo que não pode trançar, não está dizendo que não pode usar ouro, não está dizendo que não pode usar pérola, não está dizendo que não pode usar vestido precioso. Está dizendo que não adianta estar com trança, estar com ouro, estar com pérola, estar com vestido precioso, parecendo ser puro, mas ser uma ordinária, uma pecadora, uma prostituta, uma adúltera. É isso que está dizendo. Que tem que começar lá de dentro para fora a santidade, a santificação. E aí chegar até o corpo. Entendeu? Aí você põe o vestido, desde que não seja um vestido que vá levar os homens à loucura, levar os homens ao pecado, pouco importa. Entendeu? Você não pode ser pura por dentro e se vestir como uma prostituta. E não adianta se vestir como uma pura e ser uma prostituta. É mais ou menos assim. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Está falando das obras. Agora aqui esse versículo, pare e escute. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Isso aqui ele deve ter escrito porque foi obrigado, porque provavelmente houve alguma rebelião, ou de uma mulher importante, ou de algumas mulheres. Mas não é que a mulher não possa falar, não é que a mulher não possa ensinar, não é que a mulher tem que ficar em silêncio e se sujeitar a todo tipo de tratamento. Não. Aliás, o homem de Deus não trata uma mulher mal. Porque Deus fez a mulher por causa do homem, então
É como vai tratar mal um presente que Deus deu, né? Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Também não quer dizer que a mulher não pode ensinar. De outra forma, a mulher não poderia ensinar os filhos. Mas alguém estava se levantando e fazendo um motim. Eu não estava lá para ver, mas é isso que dá a entender. Todo líder entende a cabeça do líder, né? Líder mesmo, não estou falando de cabeça de titica aí que botaram como líder. Nem use de autoridade sobre o marido. Quer dizer, tinha mulher lá que o marido já não adiantava mais nada. Ela botava debaixo da cola dos cachorros. Mas que esteja em silêncio, quer dizer, para aprender tem que estar em silêncio, né? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Sei lá. Ele foi obrigado a falar sobre esse assunto. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu acredito que os dois têm que andar assim, juntos, lado a lado. Isso aqui, Paulo escreveu porque alguma coisa o obrigou a escrever. Entendeu? E é mais ou menos assim. Não tem que ficar contendendo por tudo. Cada um tem uma cabeça. Mas vamos seguir a orientação da Bíblia. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Tá entendendo? E agora sim. Agora vai pegar fogo o negócio. Esta é uma palavra fiel. Timóteo, 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de quantas mulheres quiser, não vigilante, não sóbrio, não honesto, não hospitaleiro e não apto para ensinar. Então tá tudo certo, gente. Tá tudo certo, porque vocês viram aqui, convém que o bispo seja repreensível, marido de quantas mulheres quiser, não vigilante, não sóbrio, não honesto, não hospitaleiro e nem apto para ensinar. Então tá tudo certo. É eu que estou errado. Agora que eu fui descobrir, gente, não tinha achado esse versículo ainda na Bíblia. E eles tinham achado antes que eu. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. O certo é, convém que o bispo seja irrepreensível, quer dizer, não tenha nada para acusar e nem provar. Marido de uma mulher, casado. E com uma só. Não é nem com duas, nem com a terceira, nem com a quarta. Eu penso que o pastor da igreja teria que dar o exemplo. Se eu me separar da minha esposa, eu já errei antes, quando era guria ainda, entendeu? Mas se eu não conseguir conciliar o meu casamento aqui com a minha esposa, eu não sou mais apto para ser pastor. Vão revirar minha vida aí, vão achar algumas coisas. Vão achar, já digo de antemão. Mas eu me casei e com a mulher que eu me casei, estou até hoje. Entendeu? E pretendo morrer do lado dela. Mas hoje em dia não. O cara troca de mulher, continua pastoreando e continua aconselhando casamento. Casais. Não é uma piada? Não tem que dar risada? É uma piada. O cara não conseguiu se manter no casamento. Quer dizer, não estava apto nem para pregar. E
continua pregando e continua liderando ainda. É uma piada. Para mim é uma piada. Eu posso até estar errado, mas é uma piada, é. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Versículo 2 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Convém que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma mulher, casado com uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E sóbrio não é porque não possa beber um golo de vinho. Não é, porque a Bíblia não proíbe beber vinho. Depois no segundo versículo já vai dizer que não seja dado ao vinho. Quer dizer, que não seja bebarrão. Se embebedar e sair cambaleando por aí, fazendo a família passar vergonha. Versículo 3, não dado ao vinho, não entregue ao vinho. Não espancador. Não espancador. Tá vendo aí? E o pastor bate na esposa e até mata e tá tudo certo, né? Continuemos porque a vida continua, né? Não espancador. Não espancador. Não cobiçoso de torpe ganância. Não cobiçoso de torpe ganância. Ah, mas os caras não são gananciosos, não. Não, eles não são, gente. Os coitadinhos não são gananciosos, não. Eles só querem um trilhão na conta. O que é um trilhão? Eles só querem 200, 500, 1 milhão de propriedade. Isso não é ganância. Isso é normal. O que tem? Eu acho que essa Bíblia aqui, não sei, não, mas essa Bíblia aqui eu acho que... Cara, essa Bíblia aqui eu acho que foi... Essa Bíblia aqui eu acho que não é original. Cara, não pode ser ganancioso. E agora, gente? O cara não pode ser ganancioso. E agora, Bispo Macedo? O cara não pode ser ganancioso. E agora, R.R. Soares? E agora, Apóstolo Valdomiro? O cara não pode ser ganancioso. Bispo não pode ser ganancioso. E agora? E agora, o que vocês vão fazer? Eu descobri aqui que vocês não podem ser gananciosos. O que vocês vão fazer agora? Hã? Acho que essa Bíblia aqui é falsificada, né? Alguém falsificou essa Bíblia aqui só para descobrir que não pode ser ganancioso, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não pode ser avarento. Minha nossa. Gente, ó, o cachorro mordeu aqui, tá? Esgualepou a manga da minha... E tá muito frio aqui hoje. E agora? Não pode ser avarento também, não pode gostar de dinheiro. Meu Deus. Que governe bem a própria casa. Meu Deus do céu. E agora? Tendo seus filhos em sujeição. E agora, meu Deus, com toda a modéstia, que governe bem sua própria casa. Não governo nem a casa, nem a vida, nem a própria vida, nem a própria vida. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado,
não contencioso, não vive contendendo aqui e ali, brigando aqui e ali, não avarento, não avarento. Meu Deus do céu, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Agora lascou tudo. Versículo 5 de 1 Timóteo 3. Agora lascou geral. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Rinjam os dentes. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Uma vez um pastor disse para mim que meus filhos tremiam quando me enxergavam, ou quando eu olhava, ou quando eu falava, né? E eu disse, quanto o senhor está enganado, pastor? Porque eu sempre fui assim, desse jeitão aqui, mas quando meus filhos todos estavam em casa, a gente sentava e eles tinham liberdade para discordar de mim e discordam até hoje daquilo que eles bem quiserem. Eu às vezes fico bravo, fico uns dias sem conversar com eles, mas eles têm essa liberdade. Mas todos me respeitam. Todos me respeitam. Apesar de serem casados, todos me respeitam. E todos ouvem os meus conselhos. E agora também vai lascar tudo. Não neófito. Pastor, que palavra é essa, pastor? Neófito, não novo na fé. O sujeito entra na igreja hoje, daqui 3 meses ou 3 anos já é pastor. Não neófito. Não inconsequente. O bispo tem que ser provado para ser aprovado. Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Estão vendo? Então não fique apavorado que o cara matou a mulher e isso e aquilo. Culpado é quem levantou ele como bispo, como pastor. A gente fica apavorado mesmo, né? Mas quem é culpado? É quem não provou. Quem não viu se o cara tinha condições mesmo de ser. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Ai. Convém também que o bispo tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quer dizer, os que não são da igreja. Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, quer dizer, a mesma coisa vale para os diáconos. A mesma coisa vale para os diáconos. Sejam honestos, não dê língua dobre, não dados a muito vinho. Tá vendo aqui, ó? Não dados a muito é demais. Não cobiçosos de torpe ganância. Guardando o ministério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiros provados. Até para ser diácono tem que ser provado. 10 anos de fé. 10 anos, 20 anos, às vezes 30 anos é pouco. Agora, se a pessoa já vem de fora, tem gente que já dá bom testemunho antes de vir para a igreja. Agora tem gente que vem, dá mau testemunho a fuzel, que nem diz meu cunhado. A fuzel. Entendeu?
dá mau testemunho a Fuzel e dali 3 meses já está lá de diácono, né? Manchando o bom nome da igreja. Guardando o mistério da fé, guardando os mistérios da fé, numa consciência pura. Tem igreja com esse nome aí, viu? Eu pertencia a duas, aliás. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Uma só mulher, viu? E governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido do mundo, recebido acima na glória. Então a coisa, gente, é séria, mas não está mais levada, não tem mais sido levada a sério. Não tem sido levada a sério. Fazem o que querem, dizem o que querem, andam como querem, né? Fazer o quê? Aí o sujeito que tem todas essas qualificações aqui, está no banco. Está no banco. Porque essas qualificações aqui já não interessa mais. Já que quem está lá, está nem aí para a Bíblia. Esta é a verdade nua e crua. Vamos ver a irmã quer que eu tire o chapéu. Eu tiro, irmão, ó, sou careca, quer me ver como é que eu sou? Não estou aqui para enganar ninguém, ó, pode ver. Mas eu gosto de usar chapéu. Na Bíblia não está escrito que não pode usar chapéu. Entende? Então. E quando eu não estou com preguiça, eu tiro a barba. Mas olha aí, ó, fiz ontem. E olha aí, ó. Olha, se você olhar bem de pertinho, já estou com barba de novo. Mas se você olhar de longe, você vai... Ai, como ele fez a barba. Entende? A mesma coisa é a vida dos caras. Se tu olhar assim bem de pertinho, vai enxergar coisa. Vai enxergar coisa. Entendeu? Você for ver onde é que eles põem a boca deles, onde é que eles enfiam a boca deles, você não ia querer ouvi-los. Eu que o diga. Eu era inocente, mas pastor já deu em cima de mim, já pensou? Era inocente, recém-casado, era novo. E jamais ia pensar uma coisa dessa de um pastor. Depois de alguns anos que eu fui descobrir, que eu fui me dar por conta. Quando o sujeito foi pego em flagrante delito, que nem diz, né? Dentro da igreja ainda, né? Debaixo do altar da igreja. A igreja era uma grande igreja, e é ainda mesmo, está lá ainda, até hoje. E como é um terreno a descer, então construíram um prédio embaixo e quando deu na altura da rua, aí fizeram uma igreja. Então debaixo do altar tinha lá o pastor, a bengala,
e o delito. Aí que eu fui me dar por conta. Pô, cara, meu Deus, pastor, presidente, e não é de coisinha pequena, gente, é da maior igreja do mundo, porque a maior igreja do mundo não é universal, nem... Você sabe qual é a maior igreja do mundo? Tem no mundo inteiro, tem congregação em tudo isso, aonde vai tem congregação deles. E aí eu lhes pergunto, como é que um homem desses vai ser justo se não tem temor? O pastor tem que ser santo, gente. Eu só estou fazendo vídeo aqui para vocês e eu me santifico o máximo que eu posso. Cuido quando ando na rua para não olhar para os lados. Para não dar mau testemunho. Ainda mais que eu estou aqui na internet. Entendeu? Como é que vai haver justiça nessas organizações? Daqui a pouco vai terminar o vídeo, gente. Daí vocês sabem que acabou, eu posto ali. Como? Me explica. Como vai haver justiça? Se o cara é perverso, gasta dinheiro da igreja para ir para motel com um homem. E nem no motel... Meu Deus, né? Dentro do templo. Eu conheci uma igreja que deram um mau testemunho tão feio, tão nojento, que faziam sexo. E não era uma ou duas pessoas, era diversas pessoas no altar da igreja. Igreja fechada, um monte de gente lá dentro fazendo sexo, troca de casais. E vocês acham que isso é absurdo que eu estou falando? Não, isso é comum. Isso é comum. Que é tudo aparência. Não existe mais santificação. Não existe. Como é que Deus vai estar num lugar assim, gente? Como é que o Espírito Santo vai operar num lugar assim? Como? No mesmo lugar que cultuam a Deus, cultuam os demônios? Quer dizer, não é cultuar a Deus. É muito mais santo você cultuar na sua casa do que cultuar em determinados lugares. Na sua casa não tem esse tipo de coisa, né? Na sua cama não acontece esse tipo de coisa, troca de casais, troca de esposas, entre aqueles que deveriam ser santos. E isso eu não posso provar. Porque ninguém... Que bom que aparecesse, né? De vez em quando aparece alguém filmando aí, né? Coisa acontecendo dentro da igreja. Atrás, na secretaria, né? Cara, eu fico lá na secretaria, só chama a irmã fulana lá que eu preciso falar com ela. Só ele e ela, né? Um dia eu repreendi um pastor. Eu disse, olha pastor, o senhor não me leva mal, por que o senhor não levou sua esposa lá para dentro da sua sala? A irmã era separada, estava com problema no matrimônio. Estava separada não sei quantos meses. Era bonita. Mulherão. E ele se encerrou e ficou 2 horas dentro da sala dele lá e... Depois eu chamei a atenção dele. É claro que eu fui jogado para escanteio, né? Ah, mas ele é pastor? Não, mas ele é pastor, mas não é Deus. Eu só não posso chamar a atenção de Deus. Porque Deus é santo, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Homem é homem. Esteja no cargo que tiver, é homem, sempre vai ser homem. Chamei a atenção do cara. Chamei. E a esposa dele gostou muito, viu?
Depois, né, certamente ela descobriu sacanagem e até ela mesma fez. Então, fazer o quê? É por isso que ninguém gosta de mim. É por isso que ninguém gosta de mim. Gente, para que eu vou perder meu tempo? Eu também sou homem. Também gostaria de viver na libertinagem. A minha carne também gostaria. Mas eu li na palavra que eu tenho que me santificar. Que eu tenho que apresentar o meu corpo vivo como sacrifício vivo diante de Deus. Em santificação. Agradar a Ele. Por que eu vou estar perdendo meu tempo? Se eu creio em Deus, então eu creio de fato e de verdade. Entendeu? Eu creio de fato e de verdade. Se encerrar aqui, gente, vocês me perdoem, tá? Porque já era para ter encerrado. Mas tá indo, eu excluí todos os negócios lá e tá indo. Não se esqueça aí, se terminar aqui, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar. Porque Deus precisa falar, Deus precisa sacudir as pessoas. Elas precisam abrir a mente. Precisam abrir a mente. Não é possível que as pessoas vão continuar sempre fazendo de conta que não veem, fazendo de conta que não sabem, sustentando, financiando esse tipo de coisa. Porque isso é financiado pelo povo.